Bem, eu conheço o Theo Urbino, conheci o Theo Urbino nos anos 60, ele dirigindo já a empresa da família e eu dirigindo a minha empresa. Nesse inteirinho nós tivemos uma convivência saudável, apesar de concorrentes, fomos companheiros de diretoria de várias entidades de classe representativa do comércio, inclusive fundamos o SPC, o CDL. Eu acho que ele foi sempre um empresário progressista, acho que contribuiu muito para o desenvolvimento não só de Bagé, mas também para a região, através, evidentemente, da geração de emprego, da geração de impostos, né? Então, eu acho que Bagé deve muito também ao Theo e acho que ele é um dos homens que ajudou a construir e a melhorar a economia do nosso município e da região. O que eu posso lembrar do Theo Urbino? Uma das coisas que deve ter ficado marcado em toda a cidade, em toda a região e talvez no estado, com certeza também no estado, foi a visão empresarial que ele teve, que ele tinha. Ele herdou, digamos assim, a importadora Urbino, do pai dele, Pedro Urbino Júnior, que começou aqui importando geladeiras até a gás do tempo antigo. Quando faleceu o pai, ele começou a administrar a empresa. E ele chegou a 100 e tantas lojas no estado. E ele gerou emprego em Bagé, com certeza um dos maiores geradores de emprego em Bagé da área comercial. Eu retiro aí apenas e tão somente os frigoríficos, com a Cicad, que também gerou emprego. Agora, na área comercial, com toda certeza, ele foi o maior gerador de emprego com as suas inúmeras lojas que tinha aqui. Na região também. E eu lembro que eu e o Ernesto Lima atendíamos a conta publicitária dele e nós inauguramos diversas lojas, como agente publicitário, inclusive em Pelotas. Então, o que eu posso me lembrar do Theo Urbino? Um grande investidor, um grande empreendedor e uma visão empresarial extraordinária. Eu sou primo do Theo, nosso Vaz. Acabei de dizer o mesmo Vaz dele. A mãe dele, irmã da minha mãe. Quando eu vim para o quartel, existia a Casa Urbino. Em 1950, ela foi desmembrada. A Casa Urbino, que era do seu Pedro Urbino, pai, do Pedro Urbino Filho e do Léo Urbino. Então, nessa época, houve uma ruptura e o seu Léo ficou com a Casa Urbino e o seu Pedro ficou com a importadora Urbino. Em 1950, então, separou uma firma da outra. Nessa ocasião, em 1954, eu vim servir. E então, eu andava sempre com o Theo, com o Edson e tal. Quando eu estava lá pelas tantas, todas as minhas horas de folga, eu ia lá para a oficina, mexendo uma coisa e outra. Era prazeroso fazer aquela. E no que eu saí do quartel, ele me convidou. Eu ia voltar lá para o meu tio, onde eu estava, na farmácia, tal que nós éramos. O meu avô era médico homeopata, tinha farmácia Guimarães. E eu voltaria para lá. Mas aí o seu Pedro estava o Theo, o Edson. Não, tem que ficar conosco aqui. Então. E a partir de 1954, 55, eu fiquei lá. E fiquei 28 anos lá dentro. Então eu acompanhei ele tudo. Antes da primeira filial, que foi Dom Pedrinho. Daí o Theo era um empreendedor nato. Ele era o empreendedor que
não estudou para ser empreendedor, se é que alguém pudesse estudar para isso, mas não, ele era uma máquina de trabalho, tinha um esforço e sofreu um acidente, machucou a perna, teve um monte de dificuldades com aquela perna que acompanhou quase toda a vida dele. E então a gente procurava ajudá-lo para ajudar a suprir aquele problema. Mas ele era criativo, estava imaginando sempre um novo negócio. E tanto foi que a importadora Opino teve um crescimento vertiginoso. Em 1956, eu acho, foi transformada em lojas. Em lojas Opino, já com Dom Pedrito, já incorporando e tal. E daí não parou mais. Então. Chegaram enormes lojas. O investimento dele em pecuária foi gigantesco. Então foi um dos maiores pecuaristas. E em rentabilidade, então, nem se fala. Passou por todo mundo. Mas eu vendo aquela entrada ali, então o seu Pedro Obino, o Pedro Obino Filho, o seu Pedrinho, o Theo, e falei para o Cláudio agora que está faltando o Edson. O Edson era o mentor intelectual que fechava aquele conjunto ali. O Edson era de ler. Ele, para saber uma coisa, se lia um livro ou 10 livros, para ele era a mesmíssima coisa. Ele ia atrás do livro, do livro saía para o outro livro, do outro livro para o outro livro e tal. Era a capacidade dele. E aquilo gerava algumas coisas. O Edson era homem da noite, passava a noite lendo. No outro dia já não levantava o Theo, madrugada já estava correndo o Edson. O Edson não chegou ainda. Não. E aquilo ocasionava alguns tropeços, alguns problemas. Mas era um intelectual do conjunto que dava sustentabilidade para aquilo. Foi daí que surgiu uma potência assim, que felizmente hoje tu vê que tem uma sequência. Pedro Ernesto hoje é fantástico. O sangue do Theo está presente aqui. Falar de Theo Vaz Obino, empresário, familiar, posso dizer assim, foram 40 anos de convivência familiar e 26 anos trabalhando na empresa. 26 anos de aprendizado, muito aprendizado. Theo era uma pessoa que transmitia para todos os colaboradores tudo aquilo que eram as experiências dele, a vivência dele, e era bastante exigente na continuidade do trabalho, naquilo que era importante para todos, né? Para a empresa, até para o próprio profissional, para o próprio colaborador, para as pessoas que contribuíam na empresa. Então, assim, inovador não é preciso dizer, não precisa falar. E todas as passagens, tiveram muitas passagens, todos os colaboradores têm uma história para contar, tem uma passagem de vida, na sua vida que marcou, que seja para contar. Mas das coisas que me marcaram bastante, que eu via um traço muito forte nele, era a questão da coragem para enfrentar a adversidade. Isso era uma marca muito forte.
e todas as outras coisas adivinham. Todas as outras posturas da existência dele adivinham da maneira com que ele se enfrentava as coisas, de como ele via oportunidades onde de repente todo mundo estava vendo dificuldade. Tinha uma máxima dele que ele dizia assim: quanto mais difícil for a negociação, mais interessante ela é. Isso aí era coisa que era assim. Então, quanto mais complicado, mais difícil, mais interessante ela era, mais oportunidade ele via nesse momento. E então, assim, aí nós vimos, Bagé viu a Ubino nascer, crescer, se expandir, diversificar. Foi a primeira empresa, rede de lojas do Estado. Tudo isso impulsionado por Theo Vaz Loubino. Falar do Olavinho, aparentemente parece ser fácil. Tanta coisa que o Olavinho fez, que apresentou, pelo dinamismo que ele era, mas é extremamente difícil tu conseguir transmitir em palavras o que significava o Olavinho, né, para os amigos dele, para a comunidade, para a associação rural, para a família dele, para os amigos. Então era uma pessoa assim, ó, que era inacreditável o poder que ele tinha de aglutinar as pessoas e de decidir resolver as questões. E quando eu falo em resolver as questões, ele te dava uma mão para resolver um assunto que tu tinha dificuldade, ou a tua entidade de classe, ou a tua comunidade. Então ele pensava positivamente em te ajudar a resolver os problemas. Então ele tinha um fato pitoresco assim, ó, como ele tinha esse afã, poucas pessoas faziam isso. Então eu me lembro perfeitamente dele, que quando tinha um assunto para ser decidido, ele dizia: mas quem é que pode dar isso? O fulano lá de Porto Alegre, lá de São Paulo. Ele já pegava o telefone: Thomas, fala com ele. Ou fulano, Gideão, fala com fulano que tu te dá mais com ele, mas nós temos que resolver isso, entende? Então era um cara que tinha uma capacidade de ajudar as pessoas e resolver os assuntos, que eu te digo com certeza, assim, o mundo, as pessoas, as famílias, né? Isso não era só com a associação rural, era com a família e com os amigos dele, e até com quem ele não era amigo. Quer dizer, então ele tinha uma capacidade de aglutinação fantástica, e, com certeza uma pessoa que marcou época. E essa homenagem para ele aí, eu fico emocionado, porque é para lá de merecida. Eu acho que assim, ó, os amigos dele, a família dele, quem conheceu o Dr. José lá, vai ficar orgulhoso de ver essa sala levar o nome dele. Então é fantástico isso. Falar do Olavinho é fácil. Eu acho que eu poderia definir o Olavinho em uma palavra. Essa palavra seria certamente amigo. Conheci o Olavo no final da década de 80, onde acompanhei ele e outros companheiros em algumas invasões de propriedades na Serra, depois participando da UDR, e mais adiante, convidado que fomos pelo Dr. Gideão para participar da união da Associação Rural com o sindicato, chamado Novo Ruralismo. Mais uma vez nos encontramos, e no desenvolver das atividades aqui na Rural, pelas tarefas que nos fomos dadas e principalmente pela afinidade natural dos humanos, ou seja, nós acabamos nos aproximando e desenvolvemos ali uma amizade. O Dr. Olavo, como eu disse, seria fácil definirmos como uma palavra simplesmente de amigo, mas ele era complexo, ele era uma pessoa extraordinária. Olavo, ele só não era teu amigo, mas ele exercia essa amizade. Era uma pessoa extremamente correta, sincera, trazia confiança. E essas características aqui na Rural tornou naturalmente um líder. Esse foi o grande papel do Olavo aqui na Associação Rural. Nosso general, um grande líder que nós tivemos aqui.
decisões, sabia defender esses princípios e essas convicções como ninguém. Isso realmente o projetou como grande líder. Tivemos momentos marcantes aqui juntos, lado a lado. Tivemos Mar Verde, as vistorias, Vistoria Zero, a Contramarcha do MST, Caminhonaço, ou seja, inúmeras atividades, mobilizações que nós exercemos aqui. Ele foi meu vice-presidente. Realizamos juntos várias semanas crioulas. E, no fim, eu acabo... Esta foi o grande legado que o Olavo nos deixou, de ser esse líder comprometido com as nossas causas. E ao longo de todo esse tempo a gente sente saudade, faz falta. Nós já tivemos vários momentos em que nós olhamos e dissemos: faz falta do Dr. Olavo, o Lavinho, nós chamamos, que ele iria nos dizer o caminho mais correto. Mas, por outra forma, ele também é muito presente, ele é muito presente na minha vida pessoal. Muitas vezes eu tenho que tomar algumas decisões e fico pensando de que forma o Lavinho iria decidir essa questão. Aqui na Associação Rural frequentemente acontece isso. Nós estamos sempre muito presentes, até porque aqui na Rural nós nos reunimos e todas as segundas-feiras o seu nome é citado. Na medida ao que nós lemos a ata, citamos que estamos nos reunindo na sala Luiz Olavo de Almeida Salles. Então ele é muito presente ainda nas nossas vidas. De resto, dizer que foi um privilégio para mim, foi uma satisfação muito grande, um prazer muito grande ter convivido com ele alguns anos da sua vida, de ter compartilhado com ele momentos importantes da minha vida, de ter conseguido conversar, estar com ele e ter compartilhado esses momentos. Uma afinidade que se iniciou e se consolidou no exercício da convivência, nos levou, inclusive, a ter uma amizade familiar, um carinho muito grande, que a minha família tem, com a Fanny, com as gurias. Então, ele, de certa forma, ele permanece muito presente, muito constante nas nossas vidas. Com relação ao Luiz Olavo Salles, nosso querido Lavinho, é um homem tão importante que foi na nossa região e continua presente com as ideias dele, sendo todos os dias rememoradas e ativas, com certeza. Muitas saudades nos deixa e é um orgulho muito grande ter convivido com um homem tão importante como esse. Dr. Luiz Olavo Salles, o nosso querido Olavinho, essa pessoa espetacular que por aqui passou deixando a sua marca, muitos amigos e um trabalho para a classe rural, para a sociedade como um todo, um exemplo que tem que ser valorizado e lembrado todos os dias. E foi um homem que, sem desmerecer o trabalho dos antigos, criou junto com seus amigos o novo ruralismo, resgatando a Semana Crioula, que deixou um trabalho importantíssimo para nós da área rural. Deixou a sua marca, como já falei no início das minhas palavras. Lavinho, sempre com muitas saudades desse querido amigo. Falar do Luiz Olavo, assim, essa pessoa tão especial que foi o meu marido, é sempre difícil, principalmente pela perda, da forma tão brusca com que ele nos deixou. Mas enfim, acho que eu devo esse compromisso com a comunidade da qual
ele adorava Bagé e os amigos. Então, ele foi um aguerrido aos seus ideais, lutava pela propriedade, lutava pelo que fazia e sempre muito agradecido aos seus antepassados que deixaram os campos. Então ele fazia questão de preservar, não só preservar, mas se implementar com todas as novidades que havia no campo. E interessante que depois que ele morreu, a gente aprendeu a amá-lo mais ainda, pela forma como ele deixou as coisas, né? Tudo estava arrumado para um imprevisto que ocorresse, ele não ia nos deixar mal. Então, mais do que o desejado, né? Nos deixou esse legado, que são os campos e a forma como ele trabalhava. Ele não era uma pessoa de muitas palavras, mas era uma pessoa de um grande exemplo, pela amizade que ele dedicava aos companheiros, por ser também um agregador. O maior prazer era fazer festa e receber os amigos e os familiares. A família era fundamental, os irmãos, os pais. Então, acho que sim, é uma pessoa que vai fazer falta para nós. Não só para nós, a família, mas para a comunidade que ele servia. Eu sou muito expansivo, né? Gostava de fazer discursos e tal, de improviso. Isso desde o tempo de estudante, medicina. Então, geralmente, quando eu tinha alguma solenidade, um troço lá, tendo oportunidade de fazer um discurso. Depois teve um período aí meio na política, se elegeu vereador, mas ele se aborreceu lá e pediu como é que você saiu. E tinha um amigo, o Fico, o doutor João Batista Fico, foi prefeito aí e tal. Aliás, morreu até como prefeito. Ele era muito amigo do meu pai, contemporâneo do tempo de estudantes e tal. E aí por isso que ele entrou na política, mas depois saiu. E ele tinha um amigo, né, de infância, o doutor Poti Medeiros. O doutor Poti Medeiros era utenista. Politicamente, as ideias dele eram completamente diferentes do meu pai. Meu pai era getulista, PTB e tal. O Poti Medeiros era utenista. Quando estavam juntos, não paravam de falar. Sempre tinha um assunto. Agora, sobre política, não falava. E o doutor Poti, quando vinha a Bagé, o hotel dele era lá na minha casa. Parava lá em casa. Fazia reunião política do doutor Camilo Gomes, aqui, que era utenista, fazia reunião política do dele em casa. A amizade deles ficava acima de divergências, né? De ideias políticas. Meu pai teve foi medo da Estrada de Ferro. Naquela época, o médico ia na casa do doente. E a Estrada de Ferro, a Estrada de Ferro era um meio de transporte que havia naquela época, porque as estradas eram muito ruins, né? Tudo era pela ferrovia, encomendas e tal, tudo despachado pela ferrovia. E o meu pai era meio da Estrada de Ferro. Bom, aí tinha os automóveis adaptados para andar na linha, né? E aí o pai chamava de doente em tal lugar. Nós éramos pequenos, eu e meu irmão. A gente gostava de andar altinho da estrada. Sábado e domingo, geralmente, né? Então a gente ia junto. Gostava de andar com carrinho. Ia lá na casa do doente para atender a pessoa. Né? Hoje em dia, a gente é o contrário. Não são todos que conseguem. E depois, eu com 15 anos, eu fui em 1953. Final de 53. Eu fui para Porto Alegre, entrei lá, onde é o Colégio Militar ali, né? Era a escola preparatória de Porto Alegre, era interno, né? Eu tinha 15 anos. Aí entrei na Academia Militar, né? Gostei, me adaptei e fiquei até o fim, né? E aquela vida do meu pai ali,
atendendo essa parte da Estrada de Ferro, tinha consultório, a Santa Casa. Ele se especializou em tisiologia, que era uma especialidade que atendia a tuberculose, que era uma doença na época. Morria muita gente de tuberculose, não havia os medicamentos que hoje tem. Ali onde é aquele asilo hoje ali, como é que é? José e Alta Gomes, né? Aquilo ali foi construído para ser o isolamento dos tuberculosos. Aquilo ali foi feito mais ou menos por 1950, por aí, me lembro disso. E o pai aqui trabalhava naquele troço ali. Era o isolamento dos tuberculosos, que estava sendo tratado, mas isolado do resto, para não transmitir a doença. Né? Agora, hoje as instalações são do asilo. E aí, meu pai morreu em 1975, tinha feito 70 anos e meio. Né? É isso aí. O doutor Infantini, na nossa visão, foi um grande cidadão bagiense, sob os dois aspectos, aspecto humano, pessoal, e aspecto médico. Ele sempre foi muito reconhecido e respeitado por toda a comunidade social das pessoas da comunidade e a comunidade médica. Sempre teve uma aceitação e um respeito muito considerável com a pessoa dele. Ele fez grandes coisas na medicina bagiense na sua época, né, reconhecidos, são reconhecidos até hoje. Tanto é que temos lugares aí onde tem vários lugares oficiais do governo onde tem reconhecido o nome dele. O PAN 1, por exemplo, é Dr. Maurício Infantini Filho. Né? O que nós temos a dizer para ele, eu além de colega dele, que comecei a trabalhar já quase no fim da profissão dele, está se afastando, tinha ele como uma pessoa, particularmente sou amiga da minha família, já conhecido, e como um profissional extremamente competente, respeitável, né, sob todos os pontos de vista. Né, tudo onde ele andou, ele só semeou e plantou coisas boas, né? E hoje até a comunidade ainda acolhe os feitos e a passagem do Dr. Infantini, um grande bagiense, grande cidadão que passou pela nossa terra. E é um orgulho para nós, para mim até, conversar sobre isso, porque a pessoa dele é uma pessoa que me transcende assim, o maior respeito e consideração. A pessoa dele com a família dele, uma pessoa que me merece todo o respeito. Falar do meu pai é uma coisa que me emociona e me deixa muito orgulhosa, porque realmente ele foi assim, ele é um exemplo para mim, um exemplo de honestidade, de pessoa correta, de pessoa sensível, de pessoa que nos deixou um legado de como olhar os outros com os olhos do coração. E sei através de conversas que nós tínhamos que ele desde criança ele teve aquele problema de paralisia infantil. Em 6 crianças que tiveram paralisia infantil naquela época, 5 crianças faleceram e só ele conseguiu se salvar. Então ele foi assim muito o centro das atenções dentro da família dele, de 8 irmãos, e ele sempre foi uma pessoa que se destacou pela sua inteligência. Estudou inicialmente aqui em Bagé, no Colégio Auxiliadora, e depois sempre teve em mente cursar medicina, justamente para superar aquela dificuldade que ele carregou durante toda a vida. Muitos anos depois, poucos dias antes dele falecer, quando eu ainda ficava a noite toda cuidando dele enquanto minha mãe descansava, ele me contou de situações que eu nunca tinha imaginado. Que, certa ocasião, ainda no Colégio Auxiliadora, ele estava brincando junto com os outros, porque ele esquecia que ele tinha aquele problema, né? E ele tinha problema na perna direita e no braço esquerdo. E quando ele foi subir em cima do muro, junto com as outras crianças, ele não conseguiu. E os colegas todos pararam e chamaram ele de coxo. Então, aquela situação que hoje nós chamamos de bullying, aconteceu e
naquela época também não tinha tratamento de psicóloga, não tinha essas coisas que hoje, graças a Deus, existem. Então ele ficou muito marcado com aquilo. Na verdade, eu nunca vi o meu pai sem casaco de manga curta. Ele sempre teve o cuidado de não mostrar aquilo que fazia mal no seu físico. Mas, justamente talvez por isso, ou pela grandiosidade do seu espírito, ele era uma pessoa grandiosa, ele era intenso, ele era uma pessoa que tinha uma voz, um vozeirão. Além de falar muito bem, ele tinha facilidade de expressão e um conhecimento muito grande, uma cultura geral muito grande, não só em relação à medicina, porque durante todo o tempo ele foi um médico excelente, um médico dedicado, daqueles que atendiam em casa também, daqueles que levavam a medicação e talvez até algum alimento. Ele não conseguia ver diferença entre as pessoas. E isso para mim era uma coisa assim essencial. E, inclusive o preconceito que muitas pessoas naquela época ainda conservavam, ainda hoje conservam, ele não tinha preconceito nenhum. Ele tratava todas as pessoas da mesma forma. E isso para mim foi uma luz sempre. Então eu tenho assim, lembranças as mais lindas, as mais carinhosas do meu pai. Eu sempre fui muito mimosa dele, porque eu fui a filha mais moça, e ele sempre sonhou em ter uma filha mulher. Então ele foi muito carinhoso, muito dedicado, muito mimoso comigo. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar era o hobby que ele tinha: leitura, música. Ele tinha uma coleção de óperas e de música erudita, ele conhecia muito. Naquela época que nós não tínhamos televisão, naquela época que nós não tínhamos acesso às músicas e às coisas que aconteciam no mundo, ele conservava. E lembro assim, das minhas tardes de domingo, quando ainda criança, porque ele não gostava muito que eu saísse com as meninas, enfim, eu ficava muito com ele, ouvindo ópera. Ele cantarolava e me contava aquelas histórias de amor, sempre dramáticas, e muitas vezes eu até chorava junto com ele, nas cenas mais tristes, nas cenas que nos emocionavam tanto. Então, principalmente Madame Butterfly, que até hoje eu ouço e me emociono. Então, tenho aquela memória muito forte em relação a esse lazer, a essa convivência fraterna e amorosa que nós sempre tivemos. Ele foi muito exigente em algumas coisas, como a hora do almoço, nós tínhamos que estar todos reunidos e era na hora do almoço que nós conversávamos algumas coisas que precisavam ser corrigidas ou algumas coisas que precisavam ser elogiadas. Então, eu tenho as recordações mais doces e mais alegres em relação à vida que nós tivemos juntos. Ele faleceu aos 70 anos, era ainda um homem jovem, um moço, mas talvez até pela própria doença que ele sempre teve, né? Então ele teve problema circulatório e nos deixou muito cedo. Foi um momento assim de muita dor, de muita dificuldade, onde nós vivemos intensamente aquela fase de luto. Mas tenho certeza que ele vive em todos nós. Ele vive na nossa vida, no meu coração, e eu tenho tentado, inclusive, passar para os meus filhos essa imagem tão carinhosa, de tanto amor, e que ele nos deixou assim como exemplo. Porque na educação, eu sempre saliento que a educação é o exemplo. E exemplo foi o que não nos faltou, nem para mim, nem para meus 2 irmãos. Então, como eu disse no início, é um orgulho e ao mesmo tempo muita emoção, uma vez que eu consigo sentir o meu pai ainda presente, sempre presente nos meus pensamentos, na minha vida e no meu dia a dia. Então, eu deixo aqui a minha simples e humilde fala, simplesmente para dizer assim o que eu sinto e ainda sinto em relação a ele como o meu exemplo para toda a vida.
Ele foi um homem de personalidade forte, tá? Mas carinhoso, justo, competente, né? Honesto, dedicado e principalmente muito humanitário, tá? É uma pessoa que não deixava ninguém sem atendimento, fosse lá a hora que precisassem, ele sempre estava presente, chamava, estava presente. E como meu tio, uma pessoa maravilhosa, meu Deus, tudo que eu disser é pouco para a pessoa dele, entendeu? Porque ele que me fez eu aprender a gostar do trabalho, né? Foi meu primeiro emprego, foi com ele, que eu, né, trabalhamos junto um tempo, bem, até ele se aposentar, né? No Sandu, não é? E sempre, assim, todo mundo me diz, você é sobrinha do Dr. Infantini, ele é uma pessoa, meu Deus do céu, foi médico da minha família, meus pais sempre comentavam que como ele foi bom e competente, né? Então, para mim, ele representou muito na minha vida. Depois do meu pai, né? Foi um tio bem presente. Lembro bem do Otávio Gaffré desde a época da nossa infância em Bagé, quando jogávamos futebol no Cantegril nas tardes de verão. E logo depois, quando ele decidiu fazer medicina em Porto Alegre, porque também era algo que me interessava bastante. Ele era um pouco mais velho do que eu, mas acabamos sendo contemporâneos na faculdade de medicina. O Otávio, sempre bastante interessado, cuidadoso com os colegas e depois com os pacientes, sempre tivemos uma relação, embora não tão próxima, sempre que nos encontrávamos tínhamos bons momentos. E eu lembro de algumas passagens. A primeira delas foi durante a realização do concurso para o pronto-socorro, que era um concurso extremamente disputado na nossa época. Hoje não existe mais, mas na nossa época era extremamente disputado, e eu lembro que o Otávio e outros dos seus colegas nos emprestaram alguns resumos para o nosso estudo, e eu lembro bem dos resumos do Otávio, que eram extremamente objetivos, com bom conteúdo, bem organizados, como era típico do Otávio. E esses resumos foram extremamente importantes, porque nos ajudaram muito a passar nesse concurso. Mais adiante, também nos encontrávamos na residência médica. Embora ele fizesse residência no Hospital de Clínicas, tinha um período que os residentes do Hospital de Clínicas passavam algum período na Santa Casa, na Enfermaria 30. E nessa época, ele já como residente, eu como acadêmico do 6º ano, realizamos alguns procedimentos juntos, algumas suturas, retiradas de pequenos tumores cutâneos, que foram momentos bem interessantes e de convívio bastante interessante para nós. Mais adiante, e acho que talvez tenha sido uma das nossas últimas conversas, foi quando o Otávio se decidiu em realizar a cirurgia cardíaca. Eu, na época, estava pensando também em talvez realizar essa especialidade. E conversamos bastante sobre as possibilidades dessa área, sobre o futuro, o que poderia trazer em termos de ganho, tanto na parte médica como para os pacientes, e eu acabei decidindo por partir para uma outra área, para a cirurgia digestiva e posteriormente oncológica, e o Otávio acabou se decidindo realmente pela cirurgia cardíaca.
Mas talvez uma das passagens que eu lembro com bastante força foi numa das primeiras aulas que eu fui dar em Bagé, já como médico formado, já com alguns anos de experiência, e lá encontrei o seu irmão, meu amigo Roberto, e no final dessa minha apresentação, o Roberto veio falar comigo e nós, de maneira silenciosa, sem que um não precisasse dizer ao outro, certamente pensamos que o Otávio também poderia estar ali. E certamente ele poderia estar em vários locais, porque apesar da brevidade da sua carreira, ele era uma pessoa extremamente dedicada, estudiosa, e lembro bem do carinho dos pacientes com ele quando na época de residente na Santa Casa. Acho que é um momento que tem um pouco de dor para a família por lembrar de uma pessoa tão querida e que certamente tinha um futuro brilhante, mas são essas coisas do destino. Eu sou o Fernando Luquezzi, sou cirurgião cardiovascular e convivi nos últimos momentos com Otávio Gaffré. Otávio era realmente um menino de ouro. No dia que antecedeu a sua morte, uma quinta-feira santa, dia 17 de abril, Otávio passou o dia operando comigo. Tivemos vários casos, inclusive, se bem me lembro, um transplante cardíaco. Otávio era dedicado, ele levava a profissão extremamente a sério. Tenho certeza que hoje estaria entre nós se não tivesse ocorrido essa perda absolutamente fantástica e irreparável. Otávio Gaffré, terminadas as cirurgias à noite, me comunica que ia para Bagé, porque no dia seguinte era o seu aniversário. E eu tentei demovê-lo, disse: não, vai amanhã, vai com calma, hoje nós estamos muito cansados, operamos o dia todo. E ele disse: não, tenho que ir hoje. No dia seguinte, nas primeiras horas da manhã, eu tive a triste notícia do acidente que o vitimou. Otávio Gaffré é uma das pessoas iluminadas que muito cedo já demonstram o seu futuro e o seu sucesso. Pois eu tenho uma teoria a respeito do que Deus pensa a respeito dessas pessoas. Acho que Deus as manda à Terra e nos manda aos milhares à Terra, só que alguns em que ele tem realmente maior afinidade, ele traz de volta mais cedo. Quem tive o privilégio de encaminhar os seus primeiros passos em sua formação cirúrgica. 30 anos se passaram e agora a sua cidade natal, Bagé, seus familiares e amigos lhe prestam uma merecida homenagem, revivendo sua memória. O Otávio, nos 2 anos de residência em cirurgia geral, teve uma atuação marcante. Era estudioso, compenetrado, competente e sempre pronto para enfrentar todos os desafios que lhe eram propostos. Na minha longa vivência e experiência na formação de residentes em cirurgia, o Otávio teve um lugar de destaque. Tenho certeza que a residência em cirurgia vascular que ele estava iniciando daria continuidade à sua excelência profissional. Quis o destino que uma tragédia o retirasse do nosso convívio precocemente. Porém, sua competência profissional é merecidamente lembrada nesta homenagem que lhe é prestada. Um abraço a todos. Otávio Assunção Gaffré foi um grande colega, um grande amigo, um auxiliador, estudamos juntos e nos formamos em 1977. Companheiro, amigo, dedicado, sempre preocupado com os estudos e com os colegas, uma maneira de ajudar. Relembrando, buscando os alfarrapos, encontrei um manual, um livro de formatura que nós fizemos, tá? Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, 1977. Ele era dedicado aos esportes e nós tínhamos um time de futebol que nós chamávamos os Gordos, tá?
Esse aqui é o Tim. E esse aqui, por coincidência ou não, colega meu, doutor, aqui ó, Roberto Assunção Gafré, podemos dizer. Tá bem? Ele. E essa aqui, uma foto, doutor Roberto Assunção Gafré, um grande amigo, seria um grande profissional da área de saúde. Realmente perdemos muito, mas o tempo que pudemos conviver com ele foi muito importante, ver a pessoa, o caráter, o tipo do Otávio Assunção Gafré. Era amigo, companheiro, dedicado, se preocupava com os colegas, se preocupava com os estudos. Conversar sobre o Otávio é sempre interessante. As boas lembranças, as boas atitudes, e isto faz com que a gente reviva, a gente sinta a presença dele. E eu sou médico, sou um cirurgião, e cada vez que eu faço algum procedimento, não precisamos invocar ninguém, aparece, nos guia a mão, nos faz ter mais segurança, nos faz ter mais capacitação. Nós conversamos muito sobre o que é o sucesso de uma cirurgia. Depende de 3 fatores: da capacitação profissional, das condições do paciente e do ambiente que tu estás, do cenário que se apresenta. E o Otávio era muito metódico nisso, era muito padronizado nas coisas do bom atendimento. Então, já que nós somos aquilo que nós fazemos, a produção de coisas bem feitas provoca boas heranças, né? Boas atitudes, bons exemplos. Eu tenho certeza que o Otávio, a energia dele está se deslocando de uma maneira mais para nos proporcionar novamente felicidade do que muito mais do que ele próprio. Acredita? Ele está vendo que várias pessoas estão pensando numa coisa boa, que é a boa lembrança, a memória das coisas boas. E se as memórias vêm, nós existimos e seguimos. Não teve a oportunidade de ter filhos, teve vários amores que eu sei, namoradas saudosas, até hoje lembro com saudade daquele homem carinhoso, daquele homem incapaz de fazer coisas que magoassem alguém. Então, é muito importante isso. E o Arquivo Público Municipal, ao qual nós agradecemos, na pessoa do Dr. Cláudio Mizek, essa lembrança boa que nos conforta, que nos faz reviver coisas boas e exemplo para frente. Então, estas colocações que vão ficar na história de quem vê, o Otávio foi um grande homem, é um grande homem, um grande cidadão, uma ótima pessoa e um grande médico, além do tempo dele, muito além. Faz 28 anos, 30 anos, e hoje estaria inserido nessa comunidade, nessa saúde pública, com uma luva para a nossa cidade, um agente transformador de coisas boas, de fazer política de saúde, não política na saúde, que nós temos tanto hoje. Em compensação, nos tempos de hoje, ia sofrer muito, né? Essas coisas que nos afligem hoje, que nós não entendemos exatamente o que está acontecendo. Os valores morais, éticas da nossa sociedade. Então nós primávamos muito por isso. Eu dizia, Roberto, nós temos que fazer isso, devemos fazer aquilo. Vamos transformar a realidade. Tinha um ideal, um sonhador, né? E essa utopia, que significa algo que nós não vamos alcançar, sempre que nós chegamos perto, ela se modifica. Ela vai para mais longe, mas é a nossa referência. Como dizia o poeta espanhol, né? Caminante não é caminho, hacemos o caminho al andar. Então essa jornada é feita com esses caminhos. E o exemplo do Otávio. Ele tinha objetivos, mas jamais deixou de olhar para os lados. Gostava muito de festas. E dizia, eu vou reunir os amigos. E reuniu os amigos no final. Então uma coisa muito marcante, né? Nessa época dessas despedidas, desse ritual tão pesado para todos, mas era a despedida material dele, né? E estava cheio de gente em casa. Então esse impulso, essa vibração é que fica nele. É uma coisa fora do comum. A presença dele materializada
nessas conversas, nessas coisas todas. Ele lia muito, ele trocava ideias e ao mesmo tempo era simples, amigo. Então era um paradoxo na vida dele. Que nós pensávamos, para ele não tinha paradoxo nenhum. Ele fez exatamente o que ele quis fazer. Essa obsessão de crescer, de ter conhecimento, de ter o discernimento, de colocar as coisas adequadas para cada área. Nós podemos pegar informação, mas não é conhecimento. O conhecimento é que dá sabedoria. E o discernimento melhor ainda, porque te faz ser adequado às coisas que tu está fazendo na realidade. Então ele tinha essa mania de viver intensamente. E não descansou fisicamente, deveria ter descansado. O depoimento dos colegas lá foi exatamente esse. Ele não descansava, podia descansar uma horinha, duas, de repente estaria hoje conosco. Está conosco. Mas nós queríamos ver, queríamos tocar e queríamos que ele fizesse mais coisas. E está fazendo com o nosso intermédio. Nós somos os emissários do Otávio. Eu digo sempre para minha mãe, o Otávio sou eu melhorado. A Aldamarda também é minha irmã. 13 é um número perfeito, né? Agora somos 2. 2 é a dualidade. É o confronto. É o preto e branco. É o certo e errado, a luz e as trevas. O número 3 é ele. Ele nos dá a serenidade. A ponta do triângulo. Faz muita falta. Temos essa presença que nós sentimos aqui mesmo. Mas a falta é muito grande. A saudade do abraço, do beijo. É assim. Então o José Otávio é essa emoção que nós temos. Mas uma emoção criativa, não é uma emoção que não nos faz construir, nos faz ser solidários, nos faz ser caridosos, nos faz ser dignos, nos faz ser justos, nos faz ser livres de bons costumes. Isso é o Otávio. Isso que eu quero passar. O Otávio é além daquele rapaz bonito, muito mais por dentro que por fora. Então esse é o nosso depoimento. Várias histórias tem de viagens que nós fizemos, de festas, que certamente os amigos da idade dele contam muito mais. Então a festa que é nós lembrarmos do Otávio. Essa é a nossa festa interior, é a nossa motivação para seguir trabalhando bem e errando e acertando nessas perdas e ganhos, mas tendo dignidade. E isso é uma prova que vale a pena. Vale a pena trabalhar bem, vale a pena ser honesto, vale a pena ser solidário e vale a pena ser humano. José Otávio é o exemplo que nós temos que seguir. Nós temos essas metas que às vezes nos fazem ver chegar naquele final. Não nos damos conta do trajeto. É maravilhoso, a vida é essa. Nossa jornada ela precisa e deve ter o acompanhamento dos olares laterais, do passo para frente e para o lado. E às vezes um pouquinho atrás. Somos seres humanos em evolução. Não somos perfeitos, nós estamos nos aperfeiçoando. Precisamos desse aperfeiçoamento. E negociando as coisas hoje em dia, né? O tempo mudou de uma maneira inexorável. Eu sempre falo com a minha mãe, né? E ela me diz também, quando nós pensávamos que sabia as respostas, trocar as perguntas na nossa vida. Porque o nome da vida é pergunta. O que está acontecendo? Para onde nós vamos? Quem nós somos? E o Otávio participou muito disso, nessa trajetória. Apesar de jovem, tinha uma bagagem genética e espiritual espetacular. Então, ele vive. E graças a esse documento, vai viver para toda a história. E nós agradecemos, o Bagé também agradece. Uma das fases melhores fases da minha vida nós passamos juntos. Eu, o Gafré, do jeito que para ele também tenha sido, trocou. E eu tenho duas lembranças muito fortes do Gafré, que
na ocasião eu não tinha esse sentimento, hoje eu tenho. O Gaffrey, ele vivia tudo com muita intensidade. Ele vivia a vida dele de forma muito intensa, inclusive nas pequenas coisas, como um jogo de futebol, por exemplo. Ele vivia com muita intensidade tudo que ele fazia. E uma outra característica que era toda dele é o bom humor. Era permanentemente bom humor. Tinha um bom humor, ele era o contador de piada do grupo nosso e de outros amigos. Então o Gaffrey tinha um bom humor que era espetacular. As várias lembranças que eu tenho do Gaffrey, eu guardo comigo uma até os dias de hoje. Eu lembro que era na quarta série ginasial antiga e eu relaxei bastante durante o período escolar e ao final do ano eu precisei fazer aquelas provas de recuperação e não foi muito bem na prova. E eu lembro que na ocasião a prova era numa quarta-feira e o resultado sairia no sábado, 9 horas da manhã. E o sábado pela manhã fui o primeiro a pegar o resultado da prova e vi que tinha sido aprovado. E me dirigi à casa do Gaffrey, entrei no quarto dele, ele estava dormindo, sábado pela manhã, acordei ele e mostrei a prova, o resultado da prova que havia sido aprovado. E o Gaffrey, da maneira como estava, ele levantou da cama e me abraçou. Esse era o Gaffrey. E uma das coisas que mais marca hoje é a saudade que se tem dele. Falar do Gaffrey, do Otávio, é um sentimento muito grande em virtude que esse menino que nos deixou muito cedo, embora a partida dele foi muito cedo, ele nos deixou lembranças grandiosas, tanto de amizade como companheiro, como bom amigo, como um grande irmão. Lembranças que eu tenho da nossa vida escolar, onde ele era muito dedicado, sempre um dos primeiros alunos de sua aula, onde ele dividia seus conhecimentos, suas facilidades que ele tinha comigo, com outro grande amigo dele também, o Chiquinho, e nunca deixando transparecer, sempre deixando transparecer uma grande humildade. Pessoa que aos fins de tardes gostava sempre de ir na casa de um, ir na casa do outro, pegava às vezes o Chiquinho lá na João Teles, desciam todas as 7 e iam até a minha casa lá na General Osório. Isso quase que diariamente faziam isso. Ou ao contrário, eu subia, pegava o Gaffrey, ia pro Chico e a gente viveu muito intensamente. É um momento tão difícil de explicar com uma pessoa que não tinha defeitos, a gente queria homenageá-lo. Mas é muita emoção e muita satisfação poder estar nesse momento, nós com quase 60 anos, isso nós poderíamos estar juntos, um médico maravilhoso, participamos de sua formatura, quer dizer, as lembranças são muitas. A gente realmente pede a Deus que conserve ele bem, que daqui a alguns anos nós estaremos juntos de novo e fazendo o mesmo trajeto que nós fazíamos há 7 de setembro, com certeza vamos fazer esse grande céu, onde com certeza estaremos esperando. O nosso pai, estou aqui falando em nome dos meus irmãos, era um filósofo nato.
Ele amava a sua profissão, era apaixonado por dar aulas. E a lembrança mais viva que nós filhos temos dele era ele preparando aulas ou estudando no seu reduto mais intimista, que era a sua biblioteca, construída ao longo de toda a sua vida. Nosso pai, ele era uma pessoa muito firme, muito forte. Ele era um homem disciplinado, ele era um homem extremamente perfeccionista, né? Mas ao mesmo tempo ele era um canceriano extremamente sensível. Ele gostava muito das artes, né? E gostava muito de um bom vinho, né? Isso aí não podemos negar que ele era um homem assim, apaixonado por toda essa questão, né, de música clássica, um bom vinho, né? Vinho, canção e mulheres, podemos dizer assim, que ele falava muito para nós em casa. E ele, nosso pai, ele nos deixou um legado evidenciando valores que hoje a gente até tem dificuldades de encontrar nesse mundo. Valores de honestidade, de humildade, de amor ao próximo. Ele era um homem também muito religioso, nos deixou essa questão de fé em Deus e também responsabilidade, né, naquilo que a gente se propõe a fazer, porque ele era um homem extremamente intenso no que se propunha a fazer. Basta ver todas essas entidades que ele coordenou por todos esses anos, a universidade, ele como, digamos assim, coordenador de educação, delegado de educação, se dedicou muito e deixou isso para nós. E de tudo assim que eu posso dizer, a educação. Porque eu na minha vida, toda a minha vida, eu conheci poucos homens tão educados quanto meu pai. Eu achava ele, considero ele assim um gentleman, né? Ele é aqueles homens da moda antiga que abre a porta do carro para as mulheres, abre as portas, enfim, do elevador, espera as pessoas. Eu me lembro assim, coisas incríveis, isso me marcou profundamente, e os meus irmãos também. Eu vim falar sobre o meu padrasto, Zair da Rosa Romero. O Zair sempre foi uma pessoa muito caridosa, religioso, não digo religioso só de ir à igreja todos os domingos que ele ia, mas ele era uma pessoa religiosa no sentido de religiosidade em casa. Quando a gente tinha confraternização em datas comemorativas, ele sempre fazia um discurso e sempre no final de cada discurso ele tinha o dom da oratória, né? E no final de cada discurso ele sempre fazia uma oração e sempre pedia pelos enfermos, pelos que não tinham condições de ter um alimento. Isso aí sempre foi muito forte na minha vida. E ele era uma pessoa muito elegante, até vaidoso. O Zair era uma pessoa muito honesta, muito trabalhador, comprometido mesmo com o trabalho. Ele estudava muito, ele lia muito. A gente costumava dizer que o Zair estava no cofre. O cofre era o escritório, porque ele se trancava no escritório e ficava lendo. O escritório dele era repleto de livros. Era uma pessoa muito culta. Ele foi meu professor no direito, de História do Pensamento Humano e Filosofia do Direito. E as provas dele sempre foram ele era muito exigente, mas podia ser, porque ele era um ótimo professor. E o que eu queria dizer, assim, de todos, nem sei dizer todas as qualidades deles, que eram muitas, com os irmãos também. Os irmãos é uma união que eu nunca vi outra família igual, ele com os irmãos dele. São pessoas bondosas e caridosas e unidas, como as famílias geralmente não têm essa união. Com Zair eu aprendi o que era uma convivência de um lar. Não era de uma casa, era um lar. Porque ele e a minha mãe tinham uma convivência de amor, de carinho, e aquilo, qualquer um que chegasse via aquilo ali. E conviver, fazer parte, viver o dia a dia, o cotidiano, com isso aí não tem o que pague isso aí. Então eu só tenho a agradecer o privilégio de ter tido Zair na minha vida. O reconhecimento que o curso de Direito da Urcamp possui hoje, com quase 50 anos de tradição na nossa região, se deve muito à contribuição do professor Zair Romero.
Ao longo da sua trajetória no curso de Direito, grandes profissionais surgiram no mercado e que passaram pelas suas mãos, né, pela sua didática, ao lecionar as disciplinas de filosofia no curso de Direito. Como não lembrar dos silogismos apresentados pelo professor Zair Romero em suas aulas, né? As premissas que envolviam animais e que traziam sempre, né, uma lição para os alunos acerca da lógica, acerca da filosofia como um todo, né? O professor Zair Romero, uma pessoa que sempre foi muito querida aqui dentro da Urcamp, foram mais de 40 anos de atuação aqui dentro do curso de Direito na Urcamp. É uma pessoa extremamente amável, carinhosa com os alunos, um professor com uma didática incrível, dava uma disciplina muito árida, a disciplina de filosofia do direito, que os alunos, por regra, temiam muito, era uma disciplina difícil, e geralmente o jovem acadêmico do curso de Direito não quer uma aproximação, né? Tem medo da filosofia. Mas o professor Zair conduzia os conteúdos da filosofia de uma forma que chamava a atenção dos alunos e ninguém saía da sala de aula. E eu desenvolvi um carinho muito grande pela filosofia, depois vinha lecionar muitos anos aqui na Urcamp Filosofia do Direito, graças, e sempre digo isso para os meus alunos, à figura desse querido professor Zair da Rosa Romero. Hoje estamos relembrando o professor Zair da Rosa Romero. Iniciando essa história, desde que eu conheço, foi no final da década de 60, início da década de 70, onde nós convivemos, ele como meu professor de História, no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Me recordo muito das suas aulas diretas, claras, e que transmitia toda a experiência e, além disso, como ser pessoa, como ser um ser neste mundo. Ele transmitia, além da história, transmitia também a experiência de vida. E isso aí nos dava uma visão dos anseios que nós tínhamos naquela época, desde do princípio de jovem, passando no amadurecimento da vida, como é que nós seríamos no dia de amanhã. Eu tive a felicidade de conhecê-lo em 2 momentos. O primeiro, como professor no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, professor de História. Numa segunda etapa, nós nos reencontramos muitos anos após na Sociedade Italiana de Beneficência Anita Garibaldi, sendo este o professor Zair presidente daquela sociedade. E o professor Zair foi 2 marcos na nossa vida, eu posso dizer a nossa vida, porque no princípio da juventude ele deu as orientações, nos ensinou história e também nos ensinou o que era a vida. E no segundo ponto, no segundo encontro, nos encontramos numa gestão da sociedade, ele como dirigente e eu como sócio, e depois também como componente da diretoria. Nessa gestão da Sociedade Italiana Anita Garibaldi, que foi fundada em 1871, a primeira sociedade italiana do Rio Grande do Sul, antecede a imigração italiana oficial, que é 1875. O professor Zair ele foi um marco na sociedade. Ele deu a modernidade, ele deu uma estrutura, ele reestruturou a sede e reestruturou também a forma de gerir. Ele começou a sua gestão em 1992, a primeira gestão, 92-93, e levou 5 gestões até 2002 e 2001. Na terceira gestão, eu participei, que foi do ano de 96 a 97, eu participei como segundo secretário. Na quarta
gestão eu participei como bibliotecário e na quinta gestão eu participei como ajudante, sem funções diretas na diretoria. E o professor Zair, ele foi um marco. Então eu tive dois aprendizados. O primeiro aprendizado foi na escola e o segundo aprendizado foi na gestão da Sociedade Anita Garibaldi. A sua personalidade, a sua clareza, ele trouxe também junto a essa gestão da sociedade. A sociedade italiana, depois de muitos anos, ela deu um salto em qualidade, como eu já havia mencionado. Eu tive a felicidade de passar por esses dois momentos e posso dizer assim, passaram-se alguns anos depois que o professor havia deixado a gestão da sociedade como diretor e voltando como sócio. No ano de 98, 2008 e 2009, eu estive presidente da sociedade. E eu vou relembrar dois momentos assim que foram fixados na minha memória. Vou retornar lá ao ginásio do Colégio Auxiliador. O professor Zair, ele solicitava aos alunos preparar parte das aulas e dar aula. E eu me recordo que eu dei uma parte da história da Segunda Guerra Mundial. Esta aula foi em torno de 10 a 15 minutos, mas o professor Zair olhou para mim e disse assim: tu aprendestes muito bem o que eu ensinei, tu podes ser professor no futuro.